As imagens são cinzentas. As tábuas da varanda, a sebe atrás delas, o animal que atravessa o quadro, tudo cinzento. Ele se move baixo e sem pressa, os ombros rolando, a cauda longa e pesada arrastando-se atrás. 2 cães dormiam dentro da casa. Nenhum acordou. Na noite seguinte, a câmera o captou de novo. Um repórter mostrou o clipe a Bill Samuels, fundador do Florida Panther Project, que estuda o animal há 30 anos. Grande demais para um gato doméstico, disse ele. Grande demais para um lince. Mas a gravação esconde justamente o detalhe que todo espectador quer primeiro. Uma câmera de campainha à noite funciona com infravermelho. Registra forma, movimento e calor, não cor. A cor vem depois, fornecida por quem está assistindo. E na Flórida, essa palavra fornecida é quase sempre a mesma: pantera negra. Naquela primavera, a Florida Fish and Wildlife Conservation Commission havia confirmado 2 avistamentos de pantera no condado de St. Johns. Nenhum dos animais era preto. Nada nos registros da agência jamais foi. O animal em questão tem um nome e um genoma: puma concolor corei, a pantera da Flórida, a última população reprodutora de puma a leste do rio Mississippi. O Laboratory of Genomic Diversity, no National Cancer Institute, divulgou o primeiro mapa genético do melanismo em felinos. Descobriram que pelagens escuras são uma variação comum em 11 das 37 espécies de felinos, e que o traço surgiu ao menos 4 vezes distintas, por ao menos 2 genes diferentes. As onças pintadas têm, os gatos mouriscos têm, os leopardos têm, os pumas não. Nenhum puma melanístico jamais foi capturado, abatido, marcado com coleira, criado em cativeiro ou depositado em museu em parte alguma das Américas em toda essa história registrada da espécie. Então, o que caminha pelas varandas? A Flórida não apenas abrigou a pantera, ela a encurralou. Os pumas já se estenderam do Arkansas à Carolina do Sul. Hoje a espécie ocupa menos de 5% dessa área, espremida numa única população reprodutora, no canto sudoeste da península, abaixo de um rio. O Caloosahatchee não é fundo nem largo, mas as fêmeas relutam em atravessá-lo, e uma população sem fêmeas não pode se expandir. Ao sul dessa linha ficam o Big Cypress National Preserve e o Parque Nacional dos Everglades. Dentro desse território, 5.579 km², cerca de 1/4 em mãos privadas e sem proteção. A terra não é passiva, queima com frequência, deixando planaltos enegrecidos. Inunda, e o interior do pântano se enche de água parada e sombra de ciprestes, onde a luz que chega ao solo é apenas uma fração da que atinge o capim a 100 metros dali. O fogo escurece a terra, a água escurece o ar. Os biólogos que ali trabalham escreveram que exatamente essa mistura, planaltos frequentemente queimados encostados a um pântano denso e de pouca luz, poderia favorecer um animal cuja pelagem não devolve luz alguma. Se alguma paisagem na América do Norte pudesse produzir um gato preto e mantê-lo, é esta. A questão é se o fez. Em janeiro de 2024, a revista Ecology and Evolution publicou fotografias. A Gia Benny, Heather Abernethy, Michael Cherry e seus colegas instalaram 180 armadilhas fotográficas por todos os Everglades durante 3 anos. As câmeras devolveram 9.053 registros de linces. 25 desses registros, menos de 1 em 300, mostravam animais que eram pretos. Foi a primeira vez que o melanismo em linces foi confirmado por câmera de trilha, e não por uma carcaça ou pela alegação de um caçador. Os gatos na Flórida não são apenas mito. Foram fotografados, datados e mapeados. Fora dos limites da grade de câmeras, a prova muda de forma, deixa de ser dado bruto e passa a ser testemunho ocular. Esse relato remonta a muito tempo. Em 1939, um caçador capturou um lince preto vivo 14 milhas acima da foz do rio Loxahatchee. Ele foi exibido no Jardim Zoológico da Filadélfia, até morrer em agosto daquele ano. Sua pele e seu crânio foram enviados à Academy of Natural Sciences e catalogados como espécime 19.842, onde, em 1941, o mastozoólogo Fred Almer o examinou e escreveu que o animal parecia preto na maioria das luzes, mas em certos ângulos o pelo ao longo da espinha parecia mogno e o padrão comum de manchas do lince aparecia nos flancos e nas patas. Em janeiro de 1940, uma segunda fêmea melanística foi capturada viva na mesma bacia. Em 1990, Timothy Ryan e David Mayer, da Florida Game and Freshwater Fish Commission, reuniram todos os registros conhecidos e concluíram que o melanismo em linces havia sido documentado na Flórida e em nenhum outro lugar da Terra.
Cerca de 20 indivíduos foram relatados no século desde então. O padrão é exato e não varia. Numa única grade de câmeras. Todo gato selvagem preto de fato recuperado na Flórida. Cada pele, cada crânio, cada foto de câmera de trilha foi Lynx rufus. Nenhum foi puma concolor. Os avistamentos chegam de todos os condados. Os corpos pertencem todos a um único gênero, mas esse padrão não bate com os relatos. Os linces pesam entre 9 e 13 quilos e têm caudas de cerca de 10 centímetros. Os animais que as pessoas relatam nas varandas e nas valas à beira da estrada parecem mais pesados nos ombros e têm caudas mais longas. Os espécimes físicos e os relatos de testemunhas parecem descrever dois animais diferentes. Não é o bastante para provar nada, nem o bastante para descartar. A resposta não é teórica, é uma deleção em um gene e ela foi sequenciada. Uma pelagem fica escura porque os folículos capilares são inundados de melanina. Dois interruptores controlam essa inundação. O primeiro é o ASIP, a proteína sinalizadora AGOT, que diz ao folículo quando parar. Pense nele como uma mão num regulador puxando a luz para baixo. Quebre o ASIP e a mão nunca se move. Em gatos domésticos, apagar 2 pares de bases faz exatamente isso, produzindo um animal preto recessivo. O segundo é o MC1R, que faz o inverso. Ele liga o pigmento. Algumas deleções o mantêm ligado, de modo que a lâmpada nunca se apaga. A equipe de Eiseric encontrou uma deleção de 15 pares de bases no MC1R da onça pintada. No gato mourisco encontraram uma deleção diferente, de 24 pares de bases. As duas mutações não têm relação. Surgiram de forma independente em linhagens diferentes em épocas diferentes. É por isso que a contagem não para de subir. 11 de 37 espécies de felinos em 2003, 14 de 41 na taxonomia atual. O melanismo não é um acidente único. É um caminho que a evolução percorreu ao menos 4 vezes. Onde aparece, pode se espalhar amplamente. Em algumas populações de onça pintada, cerca de 1/4 dos animais é melanístico. Na oncila, um pequeno felino manchado da América do Sul, o número se aproxima de 1/3. O leopardo preto torna o processo visível. Vire um sob a luz oblíqua do sol e as rosetas ainda estão lá, flutuando sob a escuridão como marcas d'água. O melanismo não remove o padrão, ele o inunda. O lince de Loxahatch mostrava o mesmo traço, preto a 20 passos manchado do ângulo certo. As imagens de armadilha fotográfica dos Everglades demonstram isso de novo. Marcações mais antigas ficam levemente visíveis por baixo. A biologia faz sentido. Uma pelagem escura é útil em lugares escuros. Os felinos melanísticos tendem a viver em florestas de dossel fechado e pouca luz. Os planaltos queimados e os pântanos sombreados da Flórida são exatamente esse tipo de lugar. A pressão seletiva existe, o habitat existe. Os genes do melanismo evoluíram de forma independente em ao menos 4 linhagens de felinos, mas não se encontram em puma concolor. Nenhuma das mutações que a equipe identificou aparece no genoma do puma. Em mais de um século de armadilhagem, caça, recolha de atropelamentos, radiomarcação e criação em cativeiro em 2 continentes, nunca se produziu um puma melanístico. A Tennessee Wildlife Resources Agency afirma isso sem ressalvas. Nenhuma fase de cor preta de um puma jamais foi documentada, o que leva a uma conclusão estranha. Um gato preto na Flórida é biologicamente comum. Uma pantera negra na Flórida seria a primeira de seu tipo na Terra. Se um gato preto pode sair de um pântano da Flórida e um foi captado pela câmera 25 vezes, por que nunca se produziu uma pantera negra? Comece pelo tamanho da busca. Radiomarcaram panteras e moveram cada uma até 3 vezes por semana, coletando 103.828 localizações de telemetria. Todas as 228 dessas panteras foram capturadas, sedadas, pesadas, medidas e depois soltas à mão. Nenhuma era preta, mas faça a conta contra a taxa dos linces. Se o melanismo corresse entre as panteras, na frequência que as câmeras dos Everglades registraram, esperar-se-ia que uma amostra de 228 animais incluísse cerca de um indivíduo preto. Não incluiu nenhum. Isso não prova que não existam. A busca foi pequena demais para ter encontrado um. Depois há a própria Terra. Entre 120 e 230 panteras adultas vivem na ponta sul de uma península cheia de domos, de cipreste, capim e água parada. A maioria das pessoas que vive dentro da área da pantera nunca verá uma à luz do dia. Depois há a falha do equipamento. Quase toda prova amadora moderna, câmeras de campainha, câmeras de painel, câmeras de trilha, é filmada à noite, e imagens noturnas não mostram cor. A escala também desmorona. Mark Smith, especialista em fauna da Universidade de Auburn, apontou que supostos vídeos de pantera muitas vezes se revelam gatos ferais assim que o animal pode ser comparado a algo ao fundo. A maioria das filmagens falta qualquer coisa para comparação. Sem algo com que comparar, um lince de 9 quilos parece
parece igual a uma pantera de 60 quilos. Em 2008, Kevin McKelvey, Keith Aubrey e Michael Schwartz escreveram na Bioscience que usar avistamentos não verificáveis como dados causa erros nos dois sentidos. Animais são registrados onde não vivem e ignorados onde vivem. Quanto mais rara a espécie, escreveram eles, maior a prova necessária. O gato preto da Flórida perde exatamente esse tipo de caso. 180 câmeras vigiam os Everglades e milhares de quilômetros quadrados não são vigiados por nada. O vídeo da varanda dos Rogers ainda está online. O animal nele parece cinza, porque tudo no clipe é cinza. Ele sai da sebe, atravessa as tábuas e vai embora. A câmera fez aquilo para que foi feita. Mediu calor e deu forma. Não disse e não dirá nada sobre cor. Ao sul do Caloosahatchee, numa terra que queima, inunda e esquece, um gato com um gene de pigmento defeituoso se move pela sombra dos ciprestes. Foi fotografado 25 vezes em 3 anos, pesa 9 quilos. Seja lá o que a Flórida produziu, os floridianos dizem que é mais pesado, mais longo e não tem genoma. A luz da varanda só alcança a sebe. Além dela, a pergunta continua onde estava. O que caminha na Flórida que ninguém jamais recolheu? No escuro, todo animal parece preto.